Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo esse podcast em qualquer lugar, a qualquer hora, pela primeira vez, pela segunda, pela terceira vez. A gente tem falado que esses podcasts aqui têm servido como aulas. Tem gente que está assistindo o podcast do Eleja-se como quem assiste um curso, né? O nosso podcast que se chama Boca de Urna, porque este ano é permitido Boca de Urna desde que seja o podcast do Eleja-se no YouTube do Eleja-se. O nosso podcast que está acontecendo este ano, a gente está gravando uma super temporada aqui durante o Compol Brasil, que está acontecendo em 2024 aqui em Florianópolis, esse super evento nacional, o maior evento de comunicação pública, marketing político e estratégia eleitoral da América Latina, com mais de 100 palestrantes, com mais de 7.000 inscritos aqui no Summit Cidades, que acontece todos os anos em Florianópolis, e sem nenhuma dúvida os maiores especialistas, os maiores nomes, os maiores profissionais do mercado estão aqui. Quem não está, ou é porque não está nesse grupo, ou é porque está nas campanhas aí, já está trabalhando, e aí não conseguiu vir, vários colegas inclusive que não puderam vir, e aí a gente precisa fazer essa condição aqui para o pessoal saber. Não, mas fulano não foi, quer dizer que ele não é grande, não. Não, é porque ele é tão grande que ele nem precisou ir, que ele estava cuidando lá das coisas dele. E hoje a gente está com dois convidados muito especiais. Sim, antes de, para não esquecer, o nosso podcast é um oferecimento da BN3, baseado em números, da Nina Lab, da Philips Filmes, que está dando um show de produção aqui com a gente, e da Plasticolor. E a gente tem um outro apoiador aqui que eu vou fazer uma dinâmica com ele agora. Quando a gente faz a apresentação aqui, a gente normalmente não apresenta, a gente deixa os convidados se apresentarem. Então eu vou pedir para a Mona Lisa se apresentar, e enquanto Mona Lisa se apresenta, aí eu vou pedir para a Darlan servir Mona Lisa com esse Chardonnay argentino com o nome de Santelmo, que aí o pessoal já me explicou que é um bairro de Buenos Aires, eu que não conheço. E aí, Darlan, por favor, sirva Mona Lisa e sirva-se também desse, né? É um ótimo. É uma ótima pedida para esse horário da manhã que a gente está gravando, é tomar um vinho para startar. Eu já vi que Darlan ele já abasteceu com Red Bull, então agora ele complementa com vinho. E aí, Mona Lisa, quem é Mona Lisa Mello? Bom dia, boa tarde, boa noite também, né, Emerson, Darlan, prazer ter você aqui. Para quem não me conhece, eu sou Mona Lisa Mello, sou diretora de operações do Eleja-se, profissional de marketing, publicidade e propaganda. Eu tenho muito orgulho, né, de comandar esse time aqui de profissionais, de ser também uma das cascas de bala de Emerson, né, e de todo o time do Eleja-se. Eu faço um trabalho de gestão de toda a equipe, de atendimento, acompanhamento a todos os clientes da nossa base, e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre essa nossa rotina, né, de gestão, de administração, de implementação de cultura, de formação de equipe de campanha. Espero poder contribuir aí com vocês e virar várias chaves aí para que vocês façam um ótimo trabalho daqui para frente. Agora eu vou tomar um pouquinho aqui só para soltar a musculatura. Ninguém merece, só ela. Muito bom. E aí, o outro participante do nosso podcast é um cara que eu tô finalmente conseguindo retribuir uma atenção, um carinho, um cuidado com ele, que foi o primeiro cara a me chamar para participar de um podcast, depois que eu comecei a desenvolver esse trabalho do Eleja-se, a colocar esse trabalho para fora em nível nacional. Então foi uma das minhas maiores alegrias até hoje e uma grande alegria no começo, quando eu recebi o convite desse cara para participar do República Cast, que é um podcast de referência no mercado, né? Eu não sei se está produzindo nesse momento, mas se não estiver produzindo, vai lá, tem muito conteúdo bom no Spotify do República Cast. Eu tive a oportunidade de participar em 2 episódios e foi maravilhoso. E Darlan também é um cara que tem uma participação muito importante na história do Eleja-se, porque um belo dia, quando eu tinha começado esse projeto do Eleja-se, eu recebi uma mensagem de Lucas Pimenta, e aí ele perguntou se ele podia me mandar um áudio. Eu disse, manda aí, irmão. Né? A gente não se conhecia pessoalmente, e aí Lucas disse, olha, a gente está montando aqui um grupo de bate-papo, né, de network com alguns profissionais,
E aí tem Darlan Campos, que é do Espírito Santo, tem Gisele, que é de Curitiba, no Paraná, eu aqui de São Paulo. Na época tinha Gilmar Arruda também de São Paulo. E aí ele disse: você é o cara do Nordeste. A gente quer chamar você porque você é o cara do Nordeste. Aquilo virou uma chave na minha cabeça, que eu digo, pô, eu sou o cara do Nordeste. Né? Então eu senti pela primeira vez que o projeto do Eleja-se ele tinha ultrapassado os limites, não apenas do geográficos da minha cidade, do meu estado, né, mas também os limites conceituais do mercado do ponto de vista de me colocar como uma referência. E aí Darlan fazia parte desse grupo, que até hoje a gente tem, chama Confraria do Marketing Político. E aí, enfim, feito esse agradecimento público aqui a você, Darlan, pelo carinho que você tem, pela generosidade que você tem. Você é um cara extremamente generoso, parceiro. Eu queria que você se apresentasse aí, a sua versão de Darlan para a galera. Muito bom. Primeiro, agradecer demais o convite, né? E o quanto a gente acompanhou um pouco o nascimento do Eleja-se e olhar para o que o Eleja-se se tornou no mercado de marketing político hoje no Brasil. É uma alegria imensa poder ver o quanto você batalhou, o quanto você capitaneou e depois foi juntando esse time espetacular ao seu lado para conduzir esse processo e demonstrando para muita gente que às vezes está começando a caminhada, começando a carreira, de que o importante é começar, é dar o primeiro passo e aí a gente vai indo passo a passo, construindo a nossa caminhada e que a sua história ela está só começando, né? Para quem está aí nos ouvindo, talvez iniciando, seja a caminhada política, seja a caminhada como profissional, de que a cada ciclo eleitoral sair dele maior do que entrou e ir conquistando novos espaços, sendo pioneiro. Então, parabenizar também vocês por tudo isso, é uma alegria poder estar aqui, né? Eu sou Darlan Campos, sou consultor em marketing político, venho lá do Espírito Santo, que é a minha base. A gente atua mais nesse eixo da estratégia do planejamento, né, enquanto consultor. Temos uma consultoria. Tem 4 livros publicados, 3 livros solo, um livro coletivo, o livro do Camp, que eu tive a alegria de ser um dos organizadores do livro, e tem um artigo sobre planejamento estratégico de campanha. Esse ano lancei meu 4º livro, que é sobre planejamento e estratégia, né? Um livro que a gente tenta dar uma contribuição para o mercado com foco nessa perspectiva que eu vejo que é um desafio nosso, que é o brasileiro tem uma preocupação muito com a perspectiva estética. A gente que está aqui num ambiente digital, né, muitas vezes tem essa preocupação, sabe da importância do digital, mas muitas vezes a gente peca nessa construção da mensagem, né? E o que a gente tem bebido aí em algumas fontes, especialmente latino-americanas, europeias, é de percepção de que a gente precisa apurar um pouco esse conceito, mensagem central, porque a hora que nós brasileiros conseguirmos nos debruçar ainda mais sobre essa dimensão da mensagem, com a nossa capacidade criativa e de transformar isso em formatos dos mais diversos, eu acho que a gente vai voar ainda mais e as campanhas brasileiras vão ser ainda mais, porque o brasileiro é criativo, o brasileiro é inventivo, o brasileiro consegue achar soluções no meio ao caos, e se a gente conseguir ser mais assertivo, a gente não vai fazer apenas campanhas bonitas, mas campanhas que atingem cada vez mais o coração do eleitor. Acho que esse é um desafio que a gente tem e é uma contribuição nossa para o mercado. E aí quero dizer que é uma alegria poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Muito bom. O engraçado é que quando Darlan começou a falar, aí a voz dele é uma voz muito característica e aí já vem aquela até lembrança afetiva de quando eu me integrei mais a esse movimento, né, mais nacionalizado, porque eu ficava trabalhando, eu passava o dia inteiro trabalhando e escutando o podcast. Então a voz de Darlan é como a voz daquele locutor de rádio que a gente tem uma referência de dizer assim, pô, que massa, o cara tá aqui conversando comigo. E Emerson, assim, sabe que o República Cash, ele foi um projeto que nasceu em 2017, né? E ele ficou ativo até 2020, né? Ao todo são mais de 120 episódios. E aí a gente teve a oportunidade de passar muita gente bacana do mercado. Um momento em que o formato do áudio ainda estava um pouco mais... já tinha alguma coisa de videocast, mas o mercado de áudio ainda estava um pouco mais em alta. Então ele é só em áudio e ele passou por alguns processos e assim, a gente teve a oportunidade de trazer muita gente boa, que hoje, 4, 5 anos depois, são referências no mercado, sim, onde todo mundo acompanha e que teve a oportunidade de estar lá, compartilhando junto com a gente que também estava lá construindo esse processo, né? Os episódios, eles são mais
atemporais, porque mais do que falar de conjuntura, a gente falava de temas, Isso. administração de campanha, planejamento, estratégia, conteúdo, então, que perpassa mais do que o dia a dia daquilo que é frívolo e que esvai no vento. Então a gente trouxe uma perspectiva legal e foi um projeto que eu tenho muito prazer de ter colocado. Os episódios ainda estão lá, Sim. mas a gente acabou em 2020 dando outros passos para outras perspectivas de produção de conteúdo, né? Mas é um projeto que eu tenho um carinho e assim, a gente encontra muita gente que é um pouco mais antigo, que não está começando agora, que, poxa, escutava e tal. Isso. Então isso é muito bacana a gente ver que é um projeto que cumpriu a sua função naquele momento e hoje temos diversos outros espaços para a gente poder se formar, se atualizar e contribuir também. E se você que está chegando agora, dá uma pesquisada, vai lá no Spotify, coloca República Cast, que tem lá podcast, e vai ser muito legal, inclusive você ver essa temporalidade, né? Conferir mesmo se ali em 2019, 2020, o que a gente estava falando condiz com o que a gente está fazendo hoje. E aí eu queria, Darlan, para a gente trazer aqui para o pessoal que não teve a oportunidade de vir para o Compol, que você falasse um pouco sobre o que você apresentou aqui no evento, na sua palestra. Perfeito. A minha palestra, ela primeiro, como característica profissional, eu sou historiador de formação, né? A maioria das pessoas que vêm para o marketing político, elas em geral vêm do campo comunicacional, né? Ou vêm do jornalismo, da publicidade, né? Da propaganda. Você tem alguns outros profissionais que vêm de alguma perspectiva um pouco mais lateral, ciência política, mas a gente vem da história. E a minha compreensão de vir da história me traz um olhar um pouco mais estratégico. E na história a gente tem um conceito chamado de longa duração. É de um historiador chamado Brodel, um francês, que tem esse conceito da longa e curta duração. Então a gente compreende, quando a gente olha para a realidade, de tentar compreender o que está de um movimento de curta duração, ou seja, que está na conjuntura e que vai mudar agora, no curto prazo, e o que são movimentos mais permanentes. A minha palestra ela tentou perpassar um olhar mais sociológico, ou seja, vamos olhar para a sociedade e compreender quais são os fenômenos que estão acontecendo hoje. Porque eu tenho uma tese de que campanha é contexto. Se campanha é contexto, se a gente compreende como se organiza aquela sociedade, aquela cidade, a partir das influências que ela tem, a gente tem a possibilidade de ser mais assertivo na estratégia que a gente vai colocar. E aqui, para citar um exemplo, você pega duas cidades, por exemplo, tem uma cidade que a gente está trabalhando, em que tem um porto privado sendo construído nessa cidade. E isso traz uma perspectiva de investimento para a cidade, nós estamos falando de um porto de 3, 4 bi. Então, isso vai transformar essa cidade. Então, há na cidade um histórico social, um clima altamente positivo. Não importa se o Brasil está bem, se o Brasil está mal, se a economia está bem, se a economia está mal. Porque socialmente as pessoas estão com altas expectativas de que a cidade vai crescer, vai se desenvolver nos próximos 10 anos. Do lado tem uma outra cidade que a gente está trabalhando em que o clima social é outro. Aí já entra um pouco da influência do Brasil, do cenário nacional, de perceber um pouco polarização, de crítica a isso, a economia, aquilo. A cidade, uma faz divisa com a outra. Então o que eu quero dizer? Contextos territoriais próximos, mas que são socialmente altamente diferentes. E que a estratégia de cada um tem que ser diferente, porque o contexto social é diferente. Então a gente trouxe um olhar um pouco mais sociológico, e aí eu trouxe alguns elementos que eu queria chamar a atenção, que eu tenho chamado a atenção nesse tempo. Primeiro, que eleição é contexto, então essa perspectiva de entender. Aí eu trago um autor que talvez os mais novos não conheçam e que eu sugiro que você busque num sebo virtual. Tem sites aí que são sebos virtuais, um camarada chamado Cid Pacheco. Ixi. Professor da UFRJ, falecido em 96, e ele tem 2 livros do final da década de 80, início da década de 90, sensacionais. E ele tem uma definição de marketing eleitoral que eu acho sensacional, que fala o seguinte, que marketing eleitoral é o ajustamento do produto ao ambiente. Aí eu falo, pô, isso aqui é meio complicado, vamos traduzir? É a metáfora do surfista. O surfista, quando vai para o mar, ele não sabe o tamanho da onda. Ele olhou, ele não cria a onda, ele não tem o poder de criar a onda, mas ele tem a capacidade de interpretar o mar e surfar aquela onda. O papel dele é surfar aquela onda. Não surfar no sentido da moda do momento. Poxa, qual é o tipo de vídeo? Qual é o tipo de corte? Qual é o tipo de câmera? Está muito além disso, está além de compreender o movimento da sociedade e se adequar a esse processo e entender como eu posso me encaixar nesse processo. O segundo conceito que a gente trouxe aqui na palestra foi essa perspectiva dos afetos tristes.
Eu tenho uma tese, uma outra tese, que não é minha, né? Mas assim, tem vários autores falando dela. Você olha a partir de 2018, isso está no meu livro, uma tese minha, de que a forma de fazer política, a eleição de 2018 é um marco na mudança do eixo central daquilo como a política está organizada. Então eu tenho uma forma de organização até 2018, da redemocratização até 2018. A eleição de Bolsonaro marca essa mudança de época. Não por mérito dos Bolsonaro, não foi ele que fez algo inventivo, mas o contexto social ali trouxe uma ruptura daquilo que está estruturado. E de 18 para cá, a gente tem um papel cada vez maior dos afetos tristes, do ressentimento, do medo, da ameaça, do ódio, ou seja, os afetos tristes têm ocupado um papel central em diversos processos eleitorais. Se eu pego a eleição de 2018, a gente vai ver que o eleitor vai para a urna em 2018 com um sentimento de ódio, de raiva, de rejeição, seja por A ou por B. Se eu votei no A, é porque eu odiava o B. Se eu votei no B, é porque eu odiava... Então, o voto não foi um voto de futuro, esse cara vai transformar o país. É porque se eu votar no outro, o Brasil vai virar uma ditadura ou o Brasil vai virar uma Venezuela. Então ou seja, 2022 esse voto permanece. Então a gente tem um elemento importante, que é os afetos tristes têm ocupado um papel central na política. E aí a gente faz até uma comparação de que a eleição de 2002 do Lula, aquela é uma eleição, o mote até da campanha era a esperança venceu o medo, era um voto de esperança. O eleitor foi para a urna em 2002 com o quê? Esse voto vai transformar o Brasil vai... Então era aquele processo do orgulho de andar com a estrelinha do PT, de um processo... O eleitor de 2022 é diferente, de 18 é diferente. Então de 18 para cá, aí a pergunta que eu faço é a seguinte, na sua cidade, qual vai ser o papel dos afetos tristes? Como esses elementos, ou como a sua campanha vai usar o medo, a ameaça, são elementos que modelam de alguma forma a narrativa e que vão ser utilizados, seja em maior escala ou menor escala, a depender do contexto. E aí um terceiro, só para fechar conceito que a gente trabalhou ali, é um entendimento importante de um fenômeno que está acontecendo em todo mundo, Emerson e Mona Lisa, que historicamente, eu só tinha grandes diferenças de pensamento e visão de mundo quando eu tinha duas realidades comparadas, ou classes sociais diferentes, eu pego alguém de uma classe A e pego alguém da classe C, eu coloco as duas, elas pensam diferente. Quando eu pegava alguém da zona urbana e da zona rural, as pessoas pensavam diferentes. Hoje, eu tenho um fenômeno acontecendo que é pessoas dentro do mesmo extrato pensando diferentes. E aqui nós estamos falando de um recorte de homens e mulheres. Homens e mulheres de 18 a 29 anos têm estabelecido opiniões de mundo totalmente diferentes dentro de um mesmo segmento. Eu pego um homem e uma mulher de classe A. Eles têm visões diferentes. Homens e mulheres de classe C. Coisa que não acontecia. Então esse é um fenômeno altamente novo que a gente está vivendo. E em todo o Ocidente. Eu tenho existem pesquisas, e aí é um estudo do Anthony Gutierrez Rubi, que teve até aqui no Reboot, sim, no início de 2024, que aí você pega pesquisas na Inglaterra, na Alemanha, na França, Estados Unidos, que já traz esse processo. E o fenômeno é as mulheres tendendo a um campo mais progressista e os homens virando mais à direita. Então, de 18 a 29 anos, uma galera virando... Então, as opiniões sobre os temas variando muito. Então, é uma percepção, um elemento que a gente trouxe, que vale a pena prestar atenção em algumas cidades maiores, quando for fazer qualitativa, de talvez até fazer grupo separado de homens e mulheres para testar se as visões estão muito diferentes. Porque, às vezes, se eu tiver um grupo misto, você pode ter que as mulheres podem ficar um pouco retraídas de emitir opinião. Às vezes você tem um macho alfa que vai monopolizar a discussão, tal. Então, às vezes separar permite que elas coloquem para fora um pouco mais esse sentimento que tá. Então, foi um pouquinho do que a gente trabalhou aqui no dia de hoje, desse olhar um pouco mais sociológico. Ah, maravilha, perfeito. E aí eu vou fazer a mesma provocação para a Mona Lisa, que participou de um painel aqui falando sobre a área dela, uma das áreas, né? Porque na verdade a gente no Eleja a gente tem essa característica que todo mundo é meio múltiplo, mas Mona Lisa eu costumo dizer que ela é a guardiã da nossa cultura, né? E aí eu queria que você falasse, Mona, sobre o que você trouxe para a gente no Compol,
não apenas do ponto de vista de cultura, mas de gestão de equipe, de organização de campanha? Perfeito. A gente nota, Emerson, que hoje um dos maiores gargalos que existem nas equipes de comunicação é uma falta de estrutura organizacional interna da própria equipe. E isso acaba colocando muita coisa em jogo em uma campanha, né? A gente que trabalha também do lado da estratégia, se a gente passa uma semana planejando um bom conteúdo, pensando em estratégias de comunicação, a gente entrega essas estratégias para a equipe e a equipe não bota para rodar, isso que a gente fez não vale de nada. E aí, nessas pré-campanhas que a gente tem acompanhado, né, aí espalhadas pelo Brasil inteiro, a gente percebeu que é um problema muito recorrente em toda a equipe. É essa pessoa que garanta que essas atividades serão postas em práticas. E essa pessoa é a que a gente chama de guardiã da cultura. Tá chegando aí o áudio direitinho, gente? Levantar mais? O microfone? Só presta assim, né, Mas Messinho? é alta, precisa do microfone. 1,70 m de altura, 1,80 m. Vamos lá. Agora dá, né? E aí, voltando para o raciocínio, a gente percebeu que é um grande problema que existe, é a falta dessa pessoa, desse guardião que garanta que essas atividades serão postas em prática. E aí, nessa mentoria que a gente faz, nós trabalhamos no Eleja-se com uma mentoria que a gente chama de mentoria espelho. A gente treina as equipes dos pré-candidatos para que eles aprendam e coloquem em prática essas questões relativas à gestão de equipe, planejamento, criação de conteúdo. E aí, quando nós fomos montar a grade, né, dos cursos, dos treinamentos que a gente dá para essas equipes, a gente disse, a gente precisa rodar um treinamento de coordenação de equipe de campanha. Mas, gente, não precisa, todo mundo já tem a equipe formada e tudo mais. Por que é que eu vou rodar esse treinamento aqui, se a gente já tem gente para trabalhar? Aí eu comecei a entender o porquê. Porque se mandava muito conteúdo, tinha muita estratégia, tinha muita coisa para fazer, mas não tinha quem colocasse em prática. Então, isso estava acontecendo porque não tinha uma pessoa que distribuísse as cartas para a equipe, né? E aí a gente desenhou todo um treinamento pautado em implementação de cultura organizacional, processo, métodos, metas, monitoramento. E aí é incrível, Darlan, como muda quando a gente implementa uma cultura organizacional que tem uma base muito sólida dentro da nossa estrutura, né? O Eleja-se, a gente trabalhou muito bem e trabalha muito bem essa questão da cultura organizacional. A nossa cultura organizacional é uma cultura muito pragmática. A gente gosta de resolver problemas, a gente precisa resolver esses problemas, a gente não pode estagnar, a gente não pode procrastinar. Então, a gente é discípulo dessa cultura. Todo dia a gente acorda de manhã e a gente acorda dizendo assim, qual é o problema que eu tenho que resolver hoje? O que é que eu preciso colocar para rodar? Tem não, eu vou atrás, mas a gente não pode parar. Então, a gente desenvolveu essa mentalidade e procura também ter na nossa base pessoas que estejam dispostas a entrar nesse ritmo, a estar nessa cultura. Eu acordo pensando no Eleja-se, eu acordo pensando no meu trabalho. Isso não é por uma pressão que a empresa faz, é o mercado que me exige isso, é a campanha que me faz essa exigência. Eu costumo dizer a Emerson, aqui a gente não tem a obrigação de bater ponto, aqui a gente não tem a obrigação de cumprir expediente de 8 às 12, de 2 às 14, das 14 às 18. Mas o mercado me exige que eu tenha essa disciplina, essa postura. E para isso ter eficiência, isso começa com uma cultura organizacional muito bem implementada, que é aquele jeitão que a empresa funciona, né? A gente observa aqueles valores que são inegociáveis para mim, para Emerson, para Lívia, né? A gente junta todas as nossas expertises, aquilo que a gente considera que é importante e constitui a cultura organizacional da empresa de acordo com esses valores que a gente considera, como eu falei, como sendo inegociável. E aí, quando a gente implementa essa cultura e a gente encontra pessoas que estejam dispostas também a andar de acordo com ela, tudo flui de forma muito mais eficiente. Isso. É uma coisa que, inclusive, a gente tem visto muito. Eu fiz uma postagem uma vez dizendo assim, não seja um resolvedor de problemas na campanha. Porque se você é um resolvedor de problemas, você se orgulha de ser um resolvedor de problemas, significa que você está deixando os problemas acontecerem. Exatamente. Uma campanha não pode ser baseada em resolver problema. Só que a gente evoluiu isso a partir de uma lógica de que, assim, quando a gente resolve um problema, a gente precisa criar outro, né? Então, no momento em que a gente resolveu um problema, olha, a gente tinha um problema porque a gente tem uma equipe que não está performando do jeito que a gente quer. Então, vamos resolver esse problema? Vamos. Eles agora estão performando do jeito que a gente quer. Como é que a gente consegue fazer eles performarem ainda mais?
Isso é um outro problema. E aí, se a gente resolver esse outro problema, a gente já passou da fase de resolver aquele problema que a gente encontrou para resolver o problema que a gente criou, que no final das contas o marketing é meio isso, né? A gente cria o problema para depois resolver o problema. E aí, você, Darlan, é um cara que atua muito nessa parte estratégica, né? Deu para entender, inclusive, pela sua palestra e pelo que você resumiu aqui para a gente. Você é um pensador, você é um cara que pensa muito esses aspectos filosóficos da campanha, mas óbvio que também é um cara da prática, é um cara que está no campo de batalha. E como é que você lida com essa relação entre o estrategista, aquele cara que pensa a campanha, e o Darlan, que está lá no campo de batalha, tendo que fazer a coisa rodar e tendo que fazer a campanha acontecer? Quais são os gargalos que você encontra hoje nessa gestão de campanha? Perfeito, Emerson. Assim, acho que, Mona Lisa, acho que isso, a perspectiva, esse é um desafio que a gente tem hoje em todas as campanhas, é achar um bom coordenador de campanha, ou seja, alguém que, acho que essa é uma figura extremamente carente, porque você precisa de alguém que tenha um olhar político, porque tem que ter uma compreensão da política local, tem que ter uma compreensão da parte técnica, para conseguir até supervisionar todo o processo de entrega, né? Da parte administrativa para conseguir cuidar desse processo. Então, alguém que consiga ter uma visão mais 360 desse processo é desafiador, né? A gente conversava, por exemplo, lá com o Renova BR, né? A gente contribui lá como professor desde o início do Renova, e eles montaram desde o ciclo passado uma turma de planejamento de coordenação de campanha, né? Um curso para coordenador de campanha. Por quê? Porque é uma lacuna, não tem. Sim, sim. Você busca em todo o Brasil, e essa inclusive é uma área de profissionalização que muitos aqui que estão nos assistindo, nos ouvindo, podem também buscar, né? As campanhas podem contratar alguém profissional para exercer essa função, se não conseguirem construir dentro de casa, mas precisa de ter alguém, né? Eu gosto muito de ter contato, assim, então eu sou um perfil a gente toca o nível estratégico, mas é alguém que está muito conectado com o nível tático e o nível operacional. Porque a gente entende que se a gente não conseguir conectar essas partes, a gente faz as chamadas campanhas Frankenstein, né? Que a campanha ela tem, muitas vezes a TV é de um jeito e a internet é outra, porque não há contato, não. Então, ou seja, e a gente tem vivido experiências de muitas campanhas compartilhadas, né? Produtora de TV, uma produtora de vídeo para internet, uma produtora digital, ou uma agência digital. E aí essas realidades precisam ser conectadas. Então, muitas vezes, a gente é o elo que conecta toda essa estrutura, fazendo com que a gente consiga traduzir para as diversas realidades esse processo, né? Planejar é fundamental, é muito importante, é aquilo que a gente tem se debruçado nos últimos anos e de dedicação, mas a gente tem que ter cada vez mais cuidado com a execução para que isso seja colocado em prática, né? Eu gosto muito o Sun Tzu, na arte da guerra, ele chama a atenção para um elemento interessante, né? E aí a tradição militar, né, vai chamar a atenção para um elemento que é o seguinte: todo plano de trabalho ou planejamento nosso, ele existe até chegar no campo de batalha. Quando chega no campo de batalha, poxa, mas no meu planejamento estava que eu tinha que atravessar um rio aqui, mas não tem um rio, então você não vai andar? Então, ou seja, depois ele tem que ser traduzido à realidade. Sim. Opa, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é possível, isso aqui não é, não tem as condições, vamos buscar. Então, essa perspectiva ela é fundamental. E aí eu gosto muito de treinar, então eu treino as minhas equipes, e pessoalmente, e gosto de treinar inclusive as minhas militâncias. Sim. Porque entendo que esse contato é fundamental para a gente garantir que o discurso desça. E aí, somando a isso, o nosso exército, né? O nosso foco são campanhas majoritárias, então, que são os nossos candidatos a vereador. Sim. Então, de organizar esse processo, de organizar essas campanhas, de treinar as equipes desses candidatos. Então, nas campanhas que a gente está, eu sempre gosto de organizar, por exemplo, treinamento do candidato, e eu sempre peço que ele traga 3 pessoas. Seu coordenador, mais 2 pessoas ali que vão cuidar da sua comunicação, pode ser o filho, o sobrinho, quem for que vai cuidar, se for ele mesmo, que ele traga a esposa. Para quê? Exatamente para ele compreender esse processo, ampliar um pouco mais os horizontes e conseguir colocar em prática. Quanto mais a gente conseguir traduzir de forma simples, e esse é o desafio da dimensão estratégica, né? Em algum momento,
Fala-se muito como se houve uma distância muito grande desse processo, mas que hoje não se cabe, até pela realidade como as campanhas elas hoje estão cada vez mais organizadas. Entretanto, é um desafio, porque fazer campanha hoje está muito mais complexo, né? Então, era comum antigamente você ter campanhas de porteira fechada, né? Então, você tinha uma única estrutura que assumia todo o processo da campanha. Isso está cada vez mais difícil de acontecer, né? As nossas experiências têm sido em que, muitas vezes, os partidos têm suas estruturas. Eu tenho uma produtora, tenho uma agência aqui, essa agência vai tocar essas campanhas, eu tenho uma equipe de digital que vai tocar, eu tenho esse processo, preciso de alguém que pense a conexão, a estratégia, o planejamento. Então, a nossa experiência tem sido de muitas campanhas que a gente tem tocado dessa forma, e isso traz o seu desafio de conectar todas essas partes, né? Eu acho que a gente precisa ter uma perspectiva de conseguir traduzir para a prática. Esse é o nosso maior desafio, é traduzir para a prática aquilo que acontece. E aí, o nosso papel de estrategista é o plano mais simples possível, mais execuível. Então, a simplicidade, ela é fundamental para fazer com que, não importa o grau de instrução nem a experiência de quem está na ponta, mas é a percepção de que a gente precisa ser o mais assertivo possível. Lembrando sempre que, na campanha eleitoral, não é tempo de aprendizagem, porque eu só tenho 45 dias. Então, se eu tiver que treinar a equipe, eu tenho que fazer isso quando? Na pré-campanha. Por isso a pré-campanha ela ocupa um papel fundamental, e eu acho, inclusive, que nós devemos ter mudança disso por parte do TSE. O Congresso, o TSE tendem a se debruçar sobre isso, porque o atributo da pré-campanha surge em contrapartida com a diminuição da campanha de 90 dias para 45, já que eu tenho menos campanha, eu tenho que aumentar o escopo da pré-campanha. Mas hoje a gente tem visto que a campanha, na verdade, ela aumentou. Porque a pré-campanha, né? A gente está em pré-campanha, eu tenho projetos que a gente está, por exemplo, desde fevereiro do ano passado. Assim, e aí, ou seja, uma pré-campanha longa, quase 18 meses de pré-campanha, por exemplo, para chegar na campanha. Então, possivelmente, eu acho que a gente vai ter alguma mudança nesse sentido, mas o nosso papel de traduzir esse processo para a base. Então, treinar equipes, e aí eu acho que a gente ainda tem algum tempo para isso, então quem ainda não... A campanha ainda não começou, tentar fazer isso o máximo de antecipação, eu acho que é fundamental. E para quem é profissional, é se preparar, né? Eu acho que quanto mais preparado está o profissional, menor é esse gap de aprendizagem, porque aí você tem um ajuste fino, né? De equipe, de processo. Eu trabalhei com fulano, com ciclano, mas são métodos diferentes, formas diferentes de enxergar a realidade. Então, esse gap, quanto maior for o processo a caixa de ferramentas desses profissionais, melhor vai ser para ele se encaixar de acordo com aquilo que for colocado para aquele projeto que ele está inserido. Maravilha. Essa questão da preparação, eu costumo dizer que eu nunca vi ninguém reclamar por ter se preparado demais para uma campanha. Eu sempre vejo as pessoas reclamarem porque se prepararam de menos, faltou preparação. E aí eu vou pegar um ponto que você falou em Sun Tzu, eu digo, opa, Sun Tzu, gosto, para falar com Mona Lisa sobre essa questão você é a nossa generala, é a almirante do nosso barco, Mona Lisa. E aí eu queria que você falasse, Mona Lisa, sobre que é uma das suas principais habilidades, né? Eu brinco, Darlan, que eu chamo Mona Lisa de mulher rapadura, porque ela é doce e dura, né? E sobre essa questão das relações interpessoais no contexto de uma campanha eleitoral. A hora que você precisa falar duro, a hora que você precisa... A gente tem um termo bem nordestino que a gente chama que é comida de rabo, né? Tem hora que tem que dar uma comida de rabo naquela pessoa, né? Aqui a gente chama muito de botar o pau na mesa, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, Mona. Sobre como isso é importante no contexto de uma campanha, até dentro desse contexto que Darlan falou, né? A campanha desse ano vai ter 51 dias. A gente fala essa coisa, a campanha tem 45 dias, mas quando a gente diz assim, 51 dias, oba, ganhei mais 6 dias de campanha, né? Só que ainda é muito pouco. E você não pode estar esperando que as coisas se resolvam naturalmente. Você tem que chamar o feito à ordem. E você tem essa função no Eleja-se. E aí, dentro dessa lógica da mentoria espelho, como você falou, você é a nossa mentora de coordenação de campanha. Né? Você é responsável por fazer a coordenação das campanhas funcionarem. Então, como é que você lida com isso?
Emerson, eu sou uma pessoa muito metódica. Eu gosto de criar rituais para tudo. Inclusive, eu acredito que é uma das formas que traz muita eficiência para o meu modelo de gestão. Então, a primeira coisa que eu faço é dar para a equipe muita clareza daquilo que eu espero de todo mundo, né? Então, eu faço uma primeira reunião individual, né, com todo mundo que vai participar da campanha, falando sobre a nossa cultura organizacional, falando sobre a nossa metodologia de trabalho, a nossa dinâmica, o que é que a gente espera, para ter uma devolutiva dessa pessoa, se ela está realmente disposta a entrar nesse ritmo de trabalho, a entrar nesse ritmo de campanha. E aí, depois dessa rodada de reuniões individuais, eu faço uma reunião geral com todo o exército da campanha, né, explicando principalmente, né, que vai chegar o momento da gente ter conversas difíceis, que são justamente essas comidas de rabo, que eu vivo de barriga cheia, porque eu vivo comendo rabo de todo mundo todo dia. Todo dia é uma comida de rabo diferente, mas faz parte. O que eu costumo dizer para os meus liderandos é que eles precisam ressignificar isso, né, que quando a gente chama alguém para uma conversa difícil, é porque a gente está preocupado, é porque a gente quer manter aquela pessoa na estrutura, a gente quer corrigir, a gente quer melhorar, mas aí eu trago essas pessoas para a conversa para deixar muito claro, né, como é o nosso modelo de gestão, o que é que a gente espera, o que é que eles precisam fazer, né, para atender, para entrar nessa operação, trazendo a eficiência que a gente espera, a eficiência que a gente precisa, né? Campanha exige da gente dedicação 24 horas, responsabilidade, né? Tem muita gente que vê o QG como um ambiente de oba-oba, de firula. É muito trabalho, mas eu vou para lá para ficar metade do tempo conversando e metade do tempo trabalhando. Não. No QG que é coordenado por mim, quem manda nesse QG é a cultura do QG. E eu sou uma pessoa que eu me incomodo de estar trabalhando e ver uma pessoa do meu lado fazendo cera. E ver uma pessoa do meu lado que não está trabalhando. Então, assim, precisa entrar na minha dança, precisa entrar na minha cultura, e se não entrar, a gente bota para rodar. É uma outra expressão que eu gosto muito de botar para rodar, porque pode ser tudo, inclusive nada. A gente pode botar para rodar no sentido de trazer funcionalidade para a equipe e tudo mais, e botar para rodar, para ir rodar lá na caixa prego. Mandar participar da campanha do adversário. Exatamente, vai embora rodar em A outra gente coisa. gosta de dizer que a gente precisa promover essa pessoa para o mercado. Né? Vamos dar uma promoção para essa pessoa, vamos promover ela para o mercado. Darlan, para a gente finalizar, eu queria saber como é que está sendo sua atuação esse ano, né? Como é que você vai atuar nas campanhas esse ano, se já está com tudo fechado, se ainda tem espaço, se vai atuar apenas diretamente em campanha ou se vai trabalhar também à distância de uma maneira remota. E aí você já aproveitar e deixar seus contatos aí para a galera que quiser acompanhar seu trabalho. Falar também do livro, né? Bacana, bacana. A gente tem atuado em campanhas, a gente está hoje com campanha no Pará, Minas, Bahia e Espírito Santo, que é a nossa base, né? Tô com um nenenzinho de 14 dias, Ai, então eu acabei, as campanhas mais distantes, eu acabei já encaminhando elas que eu não vou estar Sim. presencialmente na campanha, né? Que é algo que eu tenho estado, que é algo do meu métier, né? Então a gente acaba pegando um número de campanhas menores. A gente tem um produto com foco nessas cidades mais distantes, que é uma entrega que a gente faz, que é de um planejamento macro para a campanha, de execução e o conceito da campanha, né? Parte de uma pesquisa, gera o conceito e a gente entrega esse planejamento. A gente entende que uma campanha, 70% do conteúdo a gente pode prever antes da campanha começar, né? Tem 30% ali do quente do momento que a gente vai precisar, mas pelo menos ele já tem um mapa do voo para conseguir construir esse processo. E as nossas consultorias, onde a gente tem aplicado um pouco daquilo que é a nossa experiência. E aí o nosso foco é sempre de um número no qual de campanhas a gente tem essa metodologia interna, que é estar numa quantidade de campanhas que a gente consegue acompanhar de perto. Sim. Então, Enfim. Por causa do neném, nessa campanha eu fiz uma opção por não sair do Espírito Santo. Sim. Então a gente acabou pegando ali algumas campanhas, né? Estamos lá com 2 cidades com segundo turno, 550 mil habitantes, 2 cidades aí com mais de 200 mil eleitores, umas outras 2 com mais de 100 mil habitantes. Então estamos com um processo bem encaminhado para essa dinâmica, né? O livro está à venda lá no nosso site, republicamarketingpolitico.com.br, onde a gente trabalha um pouco essa perspectiva do planejamento da estratégia, que eu acho que é algo que a gente pode avançar e evoluir muito nas campanhas brasileiras, né? Nos meus contatos você encontra a gente
no Twitter, no Instagram, né, Darlan_Campos. Então lá você vai encontrar a gente. Nosso site tem bastante conteúdo, são mais de 120 artigos produzidos lá no site sobre os mais diversos temas. Então tem bastante coisa legal que eu acho que vale a pena você acompanhar. Quem quiser também nossa lista de transmissão, a gente compartilha conteúdos toda semana de marketing político, né, em geral artigos, materiais, né? Então só mandar lá um zap, um oi para 27 99958 8313 ou entrar lá no nosso Instagram que você vai achar os contatos lá para a gente fazer. Emerson, eu quero dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês, Mona Lisa, né? Falar da alegria de ver o seu crescimento, o quanto o Eleja se tornou um espaço fundamental no mercado brasileiro, o quanto você desbravou e também inovou, e você é um dos que proporcionou, o Marcelo também agora com o Compol e a sua equipe, né? Então, ou seja, a gente tem muitos players que estão conseguindo ampliar esse mercado e isso ajuda todo mundo, é mais profissional, é mais gente, então é comum a gente... fiz o curso do Emerson, do Eleja-se e tal, e eu falo, excelente, se você fez curso lá, já sei que você já está um passinho à frente, então a gente já pode pular algumas etapas aqui, porque eu tenho certeza que você já está preparado para assumir muita coisa, e eu acho que essa missão, que eu entendo também como uma missão minha, né, de compartilhar conteúdo, e aí eu abro um parênteses aqui, eu venho de uma realidade onde existiam alguns consultores que dominavam o mercado capixaba na década de 90, 80, 90, 2000 e que vinham de uma tradição daquela de não compartilhar nada, né? Isso. Eu tenho conhecimento, a informação é meu e quando eu vou me aprofundar, estamos aí há 17 anos no mercado, algo que eu assumi para mim, até porque eu dei aula há muito tempo, professor, dei aula na faculdade, pós-graduação, assumir esse papel professoral de contribuir com o mercado, então produzir conteúdo, livro, artigo, ou seja, cara, o que eu tenho não é para mim, é para todo mundo. E quanto mais o mercado estiver preparado, melhor. Vai ser quando a gente contratar um coordenador de campanha, quando a gente contratar um videomaker, quando a gente contratar um profissional, alguém para auxiliar no processo mais estratégico. Esse cara vai estar mais preparado, vai ter mais visão. Então, eu acho que esse papel, e o Eleja cumpre esse papel com louvor, junto com outros players também no mercado. Então, eu quero parabenizar e dizer da nossa alegria de ver. E mesmo a gente não se falando muito, saiba que a admiração do lado de cá é grande pelo que você está construindo e o que precisar, contem sempre com a gente, viu? Que bom. Eu, inclusive, acho muito interessante essa postura que você tem, né? Como você falou, um site aí com mais de 100 artigos, os livros que você lança, a gente sabe que financeiramente não recompensa a gente fazer esse trabalho. Você não é um cara do digital, você não veio ainda para esse campo dos produtos digitais, mas mesmo assim você tem uma produção admirável, inclusive uma produção com um nível bem mais profundo do que a maioria dos conteúdos que eu, por exemplo, posto, né? Então eu vejo que o nosso modelo de produção de conteúdo é um modelo sim mais raso, é um modelo mais objetivo, é um modelo mais sucinto e você é um cara que complementa muito o nosso trabalho, porque quando o cara passa por essa fase de ver ali 20, 30, 40 postagens do Eleja-se e ele já entendeu, né, como você falou, ele já andou ali os 2 primeiros degraus, naturalmente ele vai querer ter um aprofundamento. E aí é a hora de ir para o site da República, para ver os artigos que conseguem trabalhar de uma forma mais ampla e mais profunda, ir para o livro. Então eu acho que o bom do mercado da gente aqui hoje é um ecossistema que está se complementando, todo mundo tem sua importância, todo mundo consegue atingir, e o meu papel eu vejo que é muito isso, assim, é de estar ali na boca do funil, trazendo todo mundo, gerando interesse para todo mundo, e é uma obrigação minha explicar para as pessoas que, né, não é só o Eleja-se. Eu preciso deixar muito claro que a gente faz parte de um mercado que é muito maior e que tem profissionais da sua qualidade. Enfim, você deu uma aula aqui, esse podcast tinha que ter diploma no final, tinha que ter certificado no final. Então agradeço demais pela atenção, pelo carinho. E Mona Lisa, a gente encontra Mona Lisa no Eleja-se, né? Mas aí também tem o perfil do Instagram de Mona Lisa. E aí eu queria, para encerrar com você, que você desse
uma dica que você entenda assim que seja a dica de ouro, a bala de prata, o pulo do gato para as pessoas que vão coordenar a campanha este ano, que a gente sabe que tem muita gente que acompanha a gente, que está nesse desafio, não apenas de pegar o conteúdo, a postagem, mas também entender esse desafio da coordenação de uma campanha. O que eu tenho dito para todo mundo, Emerson, é que todos precisam profissionalizar a sua campanha. E aí, o que é que eu entendo como profissionalizar, trazer profissionalismo para essa campanha? As campanhas no Brasil hoje, elas estão tendo uma pegada muito artesanal, né? Normalmente são feitas por pessoas que entendem do processo eleitoral, que entendem de política, mas que não querem se valer de ferramentas de gestão, ferramentas que vão melhorar o processo de organização da campanha, né? E aí acaba que a campanha começa de uma forma completamente desestruturada, completamente desorganizada, sem processo, sem ferramenta de gestão, sem método. E aí o que eu tenho dito, né, é que antes de se preocupar com conteúdo, com estratégia, com tráfego pago, preocupe-se com a organização da sua equipe, preocupe-se em trazer esse profissionalismo para dentro da sua estrutura de equipe de campanha, porque uma equipe desestruturada não faz nada, não coloca nada para rodar, muita coisa fica em jogo, né? Eu me deparo com estratégias riquíssimas de comunicação, que às vezes a gente manda para alguns clientes e tudo mais, e aí quando a gente vai fazer o monitoramento das redes sociais, a gente diz, cadê aquele conteúdo que não está lá? Né? E aí a gente entende que não está lá porque não tem esse guardião que garanta que essas publicações entrarão no ar e tudo mais. Então, assim, são 51 dias de campanha, oficialmente, mas para a gente a campanha já começou há muito tempo. E aí Darlan falou uma coisa muito importante, que a gente precisa profissionalizar essa campanha, preparar esses profissionais na pré-campanha. Então, para quem ainda tem tempo, né, usa esse restinho aí, essa janelinha de tempo para profissionalizar seus profissionais, para se qualificar, para ir atrás de método, de ferramenta de gestão, e aí vai ser bem mais fácil, a gente vai ter uma campanha mais tranquila. Em 2022, nós coordenamos 15 campanhas, né, espalhadas pelo Brasil inteiro. E aí, quando o Emerson me chamou para trabalhar nessa campanha, eu disse assim, mas Messinho, 15 campanhas é muita coisa. Como é que a gente vai dar conta de tanta gente, cada um num lugar diferente do Brasil e tudo mais? E aí tudo isso que eu falo, de criar rotina, de criar cultura, de criar ritual, é baseado também nessa experiência, que na prática nós tivemos uma campanha muito tranquila. Eu esperava ter o dia de não conseguir tomar banho, eu esperava ter o dia de não conseguir dormir, eu esperei tudo isso e nada disso aconteceu. Eu tinha horário para dormir, eu tinha horário para acordar, eu comi bem, eu tive uma rotina muito saudável, embora de muito volume de trabalho. Mas tudo isso aconteceu porque nós nos preocupamos em profissionalizar essa operação, em trazer essa dinâmica de implementar método, processo, cultura, ferramenta que facilitasse, né, essa nossa jornada. Isso tem muito a ver, inclusive, com o que você falou, Darlan, que campanha não se faz na campanha. Se você chega na campanha, você já treinou, já validou, já colocou, quando você chega na campanha, a campanha é muito mais tranquila. Aqui no Eleja-se a gente fala sobre isso, porque quando a gente começou o planejamento de 24 lá em 2022, eu disse, a campanha de 2024 vai ser muito tranquila. E o pessoal da equipe dizia, tu tá brincando, não tem como ter uma campanha tranquila. E agora o pessoal está entendendo, mas eles brincam comigo, que eles dizem, agora a gente entendeu. A campanha vai ser tranquila porque a loucura é agora. É isso aí. Porque agora é o esforço de fazer essas coisas funcionarem. E aí, quando, Mona Lisa, você falou sobre essa questão dos conteúdos, o pessoal fica se preocupando com o conteúdo, com o que vai postar e tal, ou com a desculpa que vai dar para não postar o que a gente pediu para postar, é uma coisa que eu acho que é natural. Quando você organiza a campanha, essa outra parte vem naturalmente. Exatamente. Né? Porque se você não tem método, a campanha é um caos. Então tem dia que você faz 3 postagens no dia, no outro dia você não faz nenhuma, você está faltando 10 dias para a convenção e você ainda não sabe onde vai ser a convenção. Só quando você tem método, as coisas vão acontecendo muito naturalmente, porque a cultura vai fazendo as coisas acontecerem. Não é alguém que precisa lembrar e decidir. O método faz isso. Então quero agradecer demais a vocês, agradecer a Mona, a Darlan. Foi muito legal. Mais um podcast, inclusive, que o Mix favoreceu muito. O cara que pensa, o cara que direciona, e Mona Lisa, que é a pessoa que bota para rodar e dá comida de rabo na hora certa. Então, muito obrigado a você que esteve com a gente aqui no nosso
Boca de Urna, mais um episódio com oferecimento da BN3, baseado em números, a Nina Lab, que também está com a gente, a Philips Filmes, que está dando um show de super produção aqui, audiovisual com a gente, e a Plasticola. E o vinho, tava bom? Demais. Darlan não tomou, não. Não, Não, tá Darlan. cedo, tá cedo. Tá ainda. cedo? Mais É. tarde. Então Darlan, tá, eu ele- vou tomar isso aqui ele tá com- sozinha. Ele tá com um filho de 14 dias, aí ele tá tomando É cuidado. menino porque... ou menina? Menina, Ah, Thier. menina. Thier, olha, Thier. aí, inclusive Então, o a nome- Thier. Legal. Valeu, Amém. obrigado, pessoal. Tchau, obrigada.